Daqui a pouco a gente conversa aqui em conjuntura com Vilmar Pinto, diretor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Agora a gente conversa com Tony Cabral, presidente da ONG Amor 21. Bom dia, Tony. Obrigado aqui pela presença. Há quanto tempo, Tony, vocês trabalham com essa ONG que se dedica a atuar em favor dos portadores da síndrome de Down? Então, o Amor 21 é uma associação de pais e essa associação foi fundada em novembro de 2014. Então, novembro próximo agora, a gente está completando 5 anos. Já com 5 anos está completando em novembro. Agora em novembro estaremos completando 5 anos já. Mas assim, com uma trajetória bem rica já, né? A gente já realizou, a gente tem um bocado de serviço prestado já. A gente investe muito em formação. O Amor 21, desde a sua fundação, ele vem realizando eventos de formação. Já fizemos o primeiro seminário sobre síndrome de Down, segundo, fizemos um congresso aqui com 2.500 pessoas, 118 palestrantes, gente da Europa, dos Estados Unidos, Brasil. Então a gente tem já um bocado de serviço prestado aí na sociedade alagoana. Qual a principal dificuldade que vocês têm encontrado no desenvolvimento desse trabalho? Então, como todas as instituições do terceiro setor, o que pega para a gente é a questão do recurso, né? O voluntariado, ele tem um teto, né? Você tem o voluntariado, mas depois as pessoas precisam ganhar vida também. E aí é onde a gente esbarra. Então, a gente, diante disso, a gente está inaugurando agora em novembro, em comemoração aos 5 anos, uma sede. A gente já tem muito serviço prestado, mas a gente nunca teve uma sede. E a gente vai abrir a sede agora com serviços voltados à pessoa com síndrome de Down. A gente estima que em Maceió deva ter 1.200 pessoas com síndrome de Down e em Alagoas 4.300. E a gente vai abrir com serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, médicos, apoio pedagógico e curso profissionalizante. Então, a gente vai precisar de recursos, né? E não é fácil. Para você se cadastrar no Ministério da Saúde, você já precisa ter alguns anos já de atendimento. E desse pessoal todo que você falou, dessa quantidade toda, quantos hoje são atendidos pelo Amor 21? Olha, o Amor 21 hoje tem 160 famílias filiadas, né? Então, são 160 pessoas com síndrome de Down. E a gente tem alguns projetos que a gente desenvolve, a gente já tem um time de futebol, de futsal. Dezembro agora que passou, nós fomos campeões brasileiros, tem campeonato brasileiro sobre síndrome de Down, futsal, Down. Nós temos um projeto de emprego apoiado, onde a gente insere pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Quando a gente começou esse projeto, tinham 2 pessoas trabalhando, hoje a gente já tem 15. Parece pouco, mas se a gente colocar no percentual, é 1.000 e poucos %, né? E aí, diante de toda essa circunstância, a gente está lançando uma campanha agora, que é uma campanha para que ajude no custeio da instituição, que é a campanha do Tampinha Legal. É um projeto socioambiental muito legal, onde a gente está coletando tampinhas e está convertendo essas tampinhas em recursos para a instituição. Esse projeto é muito bom porque nós fomos convidados pelo Sindiplast Alagoas, que é quem gerencia esse projeto aqui em Alagoas. Esse projeto é a nível nacional, 10 estados já participam, surgiu no Rio Grande do Sul em 2016 e é um projeto que eles chamam do ciclo virtuoso do plástico. Essas tampinhas que estão sendo coletadas, elas não voltarão como saco de lixo, não voltarão como qualquer outro tipo de utensílio de plástico, voltarão como tampinha novamente. Que tipo de tampinha? São todos os tipos de tampinha, né? Tampinha de garrafa PET, que é água mineral, suco, refrigerante, tampinhas de água sanitária, detergente, amaciante, são todas aquelas tampinhas, aquele material mais durinho. E aí as pessoas às vezes ficam curiosas e dizem, por que não a garrafa? O projeto do Tampinha Legal, ele surgiu com a ideia que se fosse uma coisa prática, né? Você pega essa tampinha e você bota no bolso. É muito mais complicado do que botar uma garrafa PET toda dentro do bolso, né? Então, essas tampinhas voltarão a ser tampinhas novamente. O que é legal nesse projeto? Essas tampinhas todas, elas iriam para o meio ambiente, né? Ou iria para o salgadinho, para a praia, para o meio ambiente, para o aterro sanitário. Uma tampinha dessa leva 450 anos para se decompor, né?
E eu estava outro dia pegando uma tampinha na praia, ia passando um agente de saúde e disse, moço, por que o senhor está pegando essa tampinha? Aí eu expliquei, ele achou interessante. Ele disse, moço, uma tampinha dessa, ela pode ter até 400 ovos do mosquito Aedes aegypti. Então você já está também evitando um foco do mosquito da dengue. Outra coisa legal, a gente entregou 650 quilos de tampinha recentemente. Eu fui fazer a conta de quantas tampinhas a gente tinha entregue, né? Para você ter, Flávio, 1 quilo de tampinha, você precisa de 333 tampinhas. Se você multiplicar pelos 650 quilos, a gente entregou 216 mil tampinhas. Parece muito, né? E é mesmo. Para você ter ideia, Alagoas consome mês 4 milhões de tampinha. Então é tampinha para dedéu. Não fala. Ô, Tony, apesar dos avanços, ainda existe muita discriminação na sociedade em relação... Total. A nossa sociedade, ela, embora venha avançando, mas a gente continua preconceituoso, né? E a gente vive um momento muito difícil da conjuntura brasileira, onde os preconceitos estão à flor da pele, né? É um momento difícil e a pessoa com síndrome de Down, como as outras pessoas com deficiência, hoje nós, segundo o censo de 2010, nós temos em torno de quase 24% da população brasileira se diz com alguma deficiência. Sofre muito preconceito, né? Como negro, como a mulher, como homossexual. Então tudo é muito mais difícil. Você, por exemplo, vou dar um exemplo do ônibus. Nós temos pouquíssimos ônibus com aquela plataforma, né? E às vezes o motorista para um cadeirante e quem está no ônibus começa a reclamar. Não se coloca no lugar do outro. E é assim com todas essas deficiências. Então, a síndrome de Down, ela é uma deficiência intelectual. Então, aí é mais complicado um pouco ainda, porque eles têm uma lentidão, eles aprendem tudo, mas eles têm uma lentidão para aprender. E às vezes tem os apressados, né? A gente tem alguns que trabalham e às vezes tem um apressado, mal educado, que quer aquela velocidade do dia a dia. As famílias têm sido mais participativas com relação mais compreensíveis, melhor dizendo, com relação a Down, a síndrome de Down? Tem avançado. Mas... Porque antigamente as próprias famílias até que quase que escondiam, sim, né, as crianças. Tem avançado bastante, mas como essas famílias fazem parte de uma sociedade que é preconceituosa, então normalmente esse preconceito começa dentro de casa, né? As pessoas ainda têm dificuldades, né? Por exemplo, quando nasce uma criança com síndrome de Down é um grande susto, né? Aconteceu comigo, aconteceu com minha esposa passou 3 meses ainda se recuperando, porque ninguém sonha ter um filho com deficiência, né? Quando nasce uma criança com deficiência, a gente quer devolver para a fábrica, porque o desconhecido assusta, e assusta muito, né? Então, com o tempo, a gente vai entendendo que não é nada daquilo que a gente pensava que era, né? Aquela história do preconceito, nem a história do preconceito pejorativo, mas do preconceito de ter uma coisa formada antes de conhecer. E você vai descobrindo que não é nada daquilo. Claro que dá um pouco mais de trabalho, não é fácil. Meu filho, por exemplo, faz terapias desde 15 dias de nascido. Ele tem 6 anos, então ele tem psicóloga, fono, físio, TO, agora tem uma psicopedagoga, porque ele está em idade escolar e ele frequenta a escola regular. Mas nada de anormal, assim, coisa do outro mundo. É uma agenda mais cheia. E quais são as limitações do portador de síndrome de Down do ponto de vista físico e intelectual? Então, a pessoa com síndrome de Down, ela nasce com uma coisa chamada hipotonia. A hipotonia é a flacidez dos músculos, né, e frouxidão dos ligamentos. Então, por ele ter essa hipotonia, ele normalmente vai ter dificuldade de andar, de sentar. Para falar, a gente não tem noção, porque para a gente é muito simples. Mas tudo, essa região da boca aqui é tudo músculo, a língua. Então, eles têm muita dificuldade de falar porque pela flacidez desses músculos. Então, por isso, como eu disse, meu filho, desde os 15 dias de nascido, faz fono, que é para melhorar toda essa região aqui da musculatura e falar. Meu filho foi andar com quase 3 anos. Mas hoje já corre que dá um trabalho danado para pegar. Ô, Tony,
qual o contato que você poderia nos fornecer para aquelas pessoas que estão nos assistindo e têm interesse em colaborar, em participar? Então, quem quiser contribuir com o Amor 21 é o 99917 1364. 99917 1364. Ok, nosso muito obrigado então a Antônio Cabral, que é presidente da ONG Amor 21. Vamos agora ao intervalo, a gente volta conversando com Vilmar Pinto, diretor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis.